Irmãos queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, se Deus quiser, vai sair, vai dar tudo certo aqui, nossa conversa, nosso bate-papo, eu, juntamente com o meu querido amigo, o reverendo Maurício Amazonas. Nós planejamos durante algum tempo para bater esse papo com os irmãos sobre teologia pública. E se Deus quiser, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, não é? Vai dar certo. E aí eu já estou esperando o reverendo Maurício, a qualquer momento aí ele pode entrar, não é? Para a gente poder conversar. Enquanto o Maurício não chega, ele já ligou para mim agora há pouco, pronto, ele já está aí, ó. Já está aí, já pode pedir aí para participar, Maurício. Já pode fazer a solicitação. O reverendo Maurício já pode solicitar para entrar aí na live. Pode fazer a solicitação aí, Maurício, para a gente entrar. Eu acho que com minha internet tá tudo ok, né, irmãos? Maurício? Oi? Pode fazer a solicitação, Maurício. Faça a solicitação aí para mim aceitar você entrar na live. Ah, e agora? Agora, rapaz. Agora tá bonito, pastor. Graças a Eita, Deus. pastor. Coisa boa, rapaz. É isso aí. Vamos conversar com o pessoal aí, né, pastor? Vamos conversar. Vamos conversar com o pessoal. Irmãos, Bora se embora. os irmãos estão entrando aí na live. Eu quero aproveitar para a gente ganhar tempo, não é? Eu vou fazer uma leitura rápida aqui de um texto bíblico, pastor, que possa elucidar aquilo que nós vamos bater o papo aqui e conversar. Mateus, Tá no ótimo. capítulo 9, o verso 35 em diante. Percorreu Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Amém. E amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos hoje aqui juntos, eu, Erivando Costa e Maurício Amazonas, e eu devo aqui dizer a alguns irmãos que estão nos acompanhando, talvez não conheçam ainda o pastor Maurício. Pastor Maurício, ele é pastor anglicano, presidente do Instituto Robson Cavalcante, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica, tem praticamente 30 anos de vida acadêmica,
entre estudos e docência, tem livros publicados e hoje está na responsabilidade de liderar a equipe de pastoreio da paróquia Jardim das Oliveiras, aqui em Boa Viagem. Reverendo, é um prazer muito grande a gente poder conversar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, não é? E, sobretudo, um tema desse que é tão importante, que é teologia pública, não é? Um tema que talvez é muito pouco conhecido, talvez da maioria da igreja, mas não tem absolutamente nenhum mistério. Nós vamos trabalhar esse tema aqui um pouco, é muita coisa, com certeza não dá para a gente trabalhar todo o seu conteúdo, principalmente das perguntas que nós vamos trocar aqui, mas eu queria, pastor, ler para a gente entrar aqui no nosso bate-papo um poema de Fernando Pessoa. O senhor é um admirador da poesia e da arte, e eu quero ler um poema aqui de Fernando Pessoa, e ele diz assim: não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia, não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma casa. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Nós vamos abrir uma janela, não é? Isso. Nós vamos bater um papo com esse pessoal em uma janela importantíssima. E o mundo passa hoje por muitas transformações. E é claro que a igreja precisa construir suas narrativas e seus caminhos para que possa alcançar as pessoas com a pregação do Evangelho. Há uma inquietação, pastor, com esse tema, não é? Algumas pessoas preocupadas sem saber exatamente o que é a teologia pública. Se existe teologia pública, existe a teologia privada. Né? Então, por que o tema público? O senhor me permite, eu vou aqui lembrar um texto que eu ouvi seu, e até uma vez na rádio eu fiz a citação, que ouvi o senhor falando sobre isso, quando narrou um pouco sobre aquela parábola do samaritano. E ali o senhor destacou pelo menos 3 tipos de espiritualidade. Aquela que o senhor chama a dor do outro, o aspecto contemplativo, a espiritualidade contemplativa, aqueles que só observam, e aí aqueles que muitas vezes poderiam ser linkados aqui com a ideia dos moteiros, aqueles que gostam da clausura, mas existem os engajados, aqueles que estão preocupados em se tornar uma alternativa para os problemas que estão diante dos nossos olhos, não é? Então, nós temos aí, então, um grande desafio, que é sermos relevantes. Até sexta-feira, o governador do estado de Pernambuco deve narrar no seu decreto agora, que endureceu mais ainda para dificultar a transmissão do coronavírus, e aí uma preocupação surgiu de alguns pastores que estão indo às igrejas por conta de uma internet melhor, ainda tem algum tipo de aconselhamento que precisa fazer presencialmente. E aí a preocupação porque não foi contemplado as igrejas, não é? Independente, pastor, na realidade desse fato em si. Eu estou citando porque ele é muito de agora, né? Pertinente, é muito relevante. Mas a ideia da importância da igreja e a importância do pastor. A gente sabe que a fé cristã, de alguma maneira, ela vem sendo colocada na periferia.
E, de maneira geral, né, imagina-se que a fé deve estar no campo privado. Eu fiz, dias passados, uma conversa, uma live com o pastor Aurivan, o senhor acompanhou, e ele Sim. citou, por exemplo, o pai da sociologia, que descreveu alguns estágios, o estágio primitivo, o estágio transitório e o estágio definitivo. A infância, a juventude e a maturidade, né? O que poderíamos descrever? A religião, a metafísica e a ciência. E, na verdade, essa ciência não aconteceu ainda, dando, por exemplo, totalmente resposta a todos os problemas. Claro que a ciência é um processo, como tudo. Então, com isso, volta-se a ideia, por exemplo, de discutir sobre teologia. Mas eu vou começar perguntando ao senhor, naturalmente o senhor vai fazer as suas considerações iniciais, cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Eu quero, mais uma vez, deixar aqui o meu abraço, meu respeito e meu carinho pelo senhor, pela pastora Keila Camargo e pelas suas ovelhas que eu tenho oportunidade de conhecer e desfrutar da companhia. Então, um abraço grande. E o que é a teologia pública, reverendo Maurício Amazonas? Querido pastor, eu queria inicialmente agradecer o seu carinho, a sua amizade, a sua persistência para a gente fazer esta live. A primeira vez foi dia 22 de abril, foi? 22 de abril, e não deu certo. Eu ainda não sei usar muito esse negócio, mas naquele dia eu não sabia nem abrir a câmera e tive que aprender. Na verdade, tinha muita dificuldade com o aparelho. Hoje é 13 de maio, então nós estamos históricas, né? 22 de abril, 13 de maio, e aqui estamos nós. Eu queria agradecer muito a sua amizade, o seu carinho. Quero agradecer a existência do nosso grupo de estudo de teologia pública, principalmente ao nosso coordenador, reverendo Rinaldo César, meu amigo. Rinaldo César é meu amigo desde que chegou no seminário em 86. Então, imagina quanto tempo, né? 34 anos. 34 anos. 34. Através do Rinaldo, eu conheci também o bispo Robson Cavalcante. Através de Robson Cavalcante, conheci você. Ele me levou para dar aula no CTBAN. E através de você, eu conheci o Aurivan Marinho. Então, esses três pastores, eu devo a relação com eles ao bispo Robson Cavalcante. Então, Dom Robson se foi, mas ele deixou plantada em nós a nossa amizade. Você, Aurivan e Rinaldo são três colegas que eu tenho na mais alta distinção, no querer bem. Eu queria muito agradecer a Deus e a oportunidade de estudar e aprender com vocês, através do nosso grupo Estudo de Teologia Pública. Outros pastores chegaram, são bem-vindos, mas como Aurivan falou, esse núcleo é mais antigo, né? Dá licença, Verdade. Mas a gente está aqui há mais tempo. Então, eu queria agradecer aos nossos colegas também do grupo de estudo que, nesse momento, possam estar vendo a gente. O Rinaldo disse que queria ver a gente pelo celular e pelo Instagram da Leite Ferreira da Cruz. É verdade. Eu quero agradecer muito por tudo isso que a gente tem vivido. E a gente, quando sai para estudar teologia pública, acaba fazendo orações, fazendo compartilhamento, abrindo o coração. E é um grupo no qual nós temos a oportunidade de respirar, porque lá ninguém é maior que ninguém, ninguém quer tomar a igreja de ninguém, ninguém quer vigiar a vida dos outros. Lá a gente pode se abrir e se mostrar como gente que, de fato, a gente é. Muito obrigado. Pastor, o Instituto Robson Cavalcante, se o senhor quiser, fale um pouquinho do Instituto Robson. Eu sei que você guarda aí ainda uma grande parte da biblioteca do Dom Robson. Eu estou agora na sala do Instituto Robson Cavalcante. Naquele dia nós íamos fazer a transmissão da minha casa.
Mas na minha casa a gente tem uma internet boa, mas não é tão boa quanto daqui, porque aqui é de cabo ótico, é fibra ótica a internet aqui. E aí ela é uma potência estrondosa. E aí talvez no próximo domingo eu faça a transmissão do nosso culto doméstico daqui do Instituto Robinson Cavalcante. Eu estou na sala do Instituto Aurivan Robinson Marinho já Cavalcante. está na live aí nos acompanhando. Vai interagir Que com coisa a gente. boa. Um abração ao Aurivan Marinho. Está conosco também o pessoal de Francisco Beltrão, no Paraná. Tá vendo aí? Onde temos uma igreja lá. O missionário Frei Leonardo Moraes está conosco e muitas das suas ovelhas estão também conosco. Rinaldo está falando aqui, Leite Ferreira Cruz, amigos preciosos. Amigos preciosos. Rinaldo. Abraço. Tá então, a paróquia Jardim das Oliveiras, Aurivan Marinho, um abraço também, querido. Deus te abençoe. Irmãos e amigos também da paróquia Jardim das Oliveiras estão conectados conosco. Irmãos da cidade de Cupira, da igreja, lá onde minha irmã é pastora, muita gente também está prestigiando a gente. Deus abençoe. A teologia pública não é uma teologia que vem para competir com a teologia clássica. A teologia pública não é nem uma teologia que vem para substituir a teologia. Se alguém está com medo, é uma nova teologia, é uma nova heresia, é uma nova... As pessoas estão sempre resguardadas contra o novo, né? Mas a teologia pública não tem nada de novo. Até porque quem está estudando teologia pública são homens de mais gabaritado ortodoxia, como você, Aurivan, Rinaldo, não é? O Hugo, lá de Vitória, pastor Marreiros, de Carpina. Então, nós temos pastores muito sérios, comprometidos com a evangelização, com a espiritualidade, com a oração, com a pregação, e estudando o que é teologia pública. Estudar teologia pública é saber a relevância da teologia para a sociedade. O que a teologia tem para dizer à sociedade. Essa teologia que a gente faz é uma teologia que serve apenas para as quatro paredes da igreja, para o consumo interno, consumo doméstico, ou é uma teologia que, dada a sua importância, a sua relevância, tem algo a dizer à sociedade contemporânea? Parece que o segundo caso é o mais pertinente. Dom Robson dizia que nós temos que fazer uma teologia que seja relevante para a nossa geração. Nós somos responsáveis por fazer uma teologia que dialogue, que converse com a nossa geração. Então, desse ponto de vista, a teologia pública, ela bebeu na fonte como Walter Hausenbusch, com o seu Evangelho Social. A teologia pública foi pela primeira vez pronunciado o nome num artigo de Martin Marty, nos Estados Unidos, falando de uma teologia que deveria ter notoriedade na sociedade, especialmente na sociedade estadunidense, a sociedade chamada assim, americana, uma sociedade europeia também. Então, o que é que essa teologia tem a dizer para o mundo? Ela tem a dizer sobre a economia. A teologia tem algo a falar sobre a economia? Tem. A teologia tem uma posição para falar sobre pena de morte? Tem. A teologia tem algo a falar sobre aborto? Tem. A teologia tem algo a falar sobre o menor abandonado, sobre os velhos abandonados? A teologia tem algo a falar, tem algo a dizer. No campo da história, no campo da economia, a teologia pública é o que os nossos irmãos romanos falavam há muito tempo sobre teologia moral. O que é a teologia moral? Ética. Ética. Relação de trabalho, relação de emprego, relação da produção e escoamento de mercadorias, a relação que está para regular os mecanismos da economia, gerando uma economia mais solidária,
que tenha mais cooperação entre as pessoas, entre o produto, o trabalho e a remuneração do trabalhador. Teologia tem a ver com tudo. A teologia tem a ver com a vida. Por isso, a teologia pública não é nenhum espanto, não é nenhuma novidade, se nós queremos, não é nenhuma assombrosidade. Teologia pública é o teólogo como um pensador, como um filósofo, como alguém que pensa Deus e que pensa a sociedade, que pensa o mundo, e está dizendo: eu tenho algo a dizer que julgo importante e, por favor, me ouçam. Essa é a teologia. Jesus também dizia: o que vocês fazem no oculto, façam-no e digam-no no alto da comunheira, né? No alto do telhado. Deem publicidade. Porque a fé, nós como protestantes, como evangélicos, e como cristãos de uma maneira geral, porque também a igreja romana, a igreja ortodoxa, não vive uma fé apenas na sua esfera privada. A fé tem algo a dizer ao mundo na esfera pública. Então, hoje aqui, pastor Erivando Costa, nós queremos pensar teologia e o teólogo como um teólogo que tem a dizer no mundo público, a teologia pública tendo algo a dizer na igreja, na academia e na sociedade. Na igreja, a teologia produzida, ela visa a piedade, a oração, ao comportamento ético, individual, familiar e coletivo. A teologia no espaço público, na sociedade, ela vai reger as relações das pessoas, dizendo como a teologia interpreta e ajuda na compreensão da vida em sociedade. E na academia, a teologia vai se preocupar com a elaboração científica. Aí, a teologia tem algo a dizer no espaço acadêmico, porque ela vai influenciar na sociologia, daí a gente tem sociologia da religião. Pastor, ela vai influenciar. No livro que nós estamos estudando já há algum tempo, tentando fazer essa leitura dele, o Pastor como Teólogo Público, exatamente. Ele diz inicialmente que ele escreve para os pastores, para a igreja e para os seminários. Isso. Foi muito comum, por exemplo, a gente ouvir muitas pessoas dizerem o seguinte: eu não vou mandar um aluno meu para o seminário, porque a cabeça dele vai mudar lá. Então, parece que há uma teologia pregada na igreja que desqualifica a teologia acadêmica, não é? E a produção, por exemplo, da experiência, talvez a rua, seja algo mais empírico. Nós estamos vivendo uma época em que o sincretismo é muito evidente, não é? E a gente vai percebendo isso. Então, tem gente que tem medo de tratar, por exemplo, temas como esse. Eu soube que tinha, por exemplo, alguns grupos que iriam nos patrulhar para ver o que a gente iria conversar sobre esse tema, não é? Porque identificava a teologia pública com a missão integral da igreja, e a missão integral da igreja era um braço do marxismo, e a gente precisa ter cuidado com isso. E como você colocou inicialmente, eu não vejo nenhum conflito na manutenção da ortodoxia. Aquilo que o bispo Robson, por exemplo, defendia como um perfil do obreiro. Não é? Ele dizia que nós precisamos manter a sã doutrina. Nós tínhamos 3 grandes desafios: preservar a sã doutrina, isso está dentro da nossa concepção ortodoxa. Precisávamos manter a saúde da nossa vida piedosa, a manutenção da piedade, e precisávamos da excelência acadêmica, da capacidade de diálogo com a sociedade em todos os temas que a vida nos impõe, como você iniciou, por exemplo, aí a sua fala. Então, há temas que parece que a igreja não pode tratar. Durante muito tempo, a gente foi conversando teologia como se a teologia fosse uma coisa do céu, e a gente faz aquela produção do conteúdo todo para falar do pós-morte,
e aí o mundo aqui diante de nós vai se acabando e a gente fica calado porque a teologia não tem nada a ver com isso, não é? Eu lembro e gosto sempre de citar, quando eu me converti no início dos anos 80, cheguei na igreja para congregar, eu ouvia uma música e eu até cantava essa música, animado, empolgado, né? O conteúdo dizia assim: deixa subir custo de vida e tudo enfim. É fim dos tempos necessário se cumprir. E quando não é mais para viver aqui, Jesus virá e a sua igreja também vai subir. É verdade, mas aí, alguns anos depois, eu casei e começaram a vir as meninas, aí eu tinha que comprar o leite. O leite não era esse leite normal. A primeira filha, a gente fica com medo de dar o Itambé, né, para ela, e aí tem que comprar um leite caro. E eu me lembrei, pastor, de agora, eu não posso mais cantar essa música, deixa subir o custo de vida. Então, como o senhor disse, a teologia ela tem a ver com a vida. E a ideia de querer excluir o pastor, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o pastor e a igreja, é como se os profissionais fossem sendo criados para tratar todos os tipos de assuntos e aquilo parece não ser prerrogativa mais do pastor ou do teólogo para fazer essa discussão, né? Inclusive, é colocado no texto que nós estamos estudando, for tirado do nosso repertório, do nosso calendário, parece que não tem mais significado para o pastor. Então, é esse caminho que o senhor está fazendo, né? Eu sei, lá do livro, nós estamos estudando, existe uma linguagem, mas nós estamos trabalhando a teologia na igreja. Existe uma linguagem, mas a teologia está no cotidiano. E existe uma linguagem acadêmica. Então, prossiga com esse raciocínio. E eu pergunto, por exemplo, ao senhor, em especial, a gente tem uma frase, eu não sei se essa frase é exatamente do Rubem Alves, ou ele cita o autor da frase. O pastor Aurivan, que está nos acompanhando, pode nos ajudar, que eu sei que ele leu esse livro e estudou. Que ele diz que a ciência é o senso comum refinado, não é? Então, a teologia, a expectativa de Deus, a realidade de Deus, não é? A referência de Deus, ela está no coração do ser humano. Quando esse camarada chega na igreja, ele precisa saber quem é Deus. Aí a responsabilidade do clero, a responsabilidade do ministério, a responsabilidade do pastor teólogo, de trabalhar para ele esse autoconceito. E a academia, o desafio de relacionarmos a teologia a todos esses temas da vida, né? Então, o senhor pode me ajudar a raciocinar melhor nisso, e os nossos irmãos estão aí nos acompanhando. Aquele hino que diz: deixa a caristia subir, deixa o produto aumentar. Essa é a teologia escapista, né? Eu não tenho nada a ver com esse mundo. Quanto pior ele ficar, melhor, porque Jesus volta logo. Então, guerra, rumores de guerra, terremoto, morte, assassinato, pai contra filho. Amém, aleluia, porque Jesus está voltando logo e a Bíblia está se cumprindo. E a presença do Evangelho, que tem o poder de transformar as pessoas, de melhorar a vida das pessoas e de fazê-las mais parecidas com Jesus. Essas implicações a gente não leva em consideração. Certa vez, eu escutei também um pastor dizendo que não iria mais mandar os jovens para os seminários, porque eles vão para os seminários e mudam de ideia. Aí eu conversei com eles, eu digo, olha, para ele permanecer com a mesma ideia, ele deveria não ir para lugar nenhum. É verdade. Porque quando a gente dá um passo para frente, as ideias, a gente começa a ver diferente. Então, se você não quer mudar de ideia, não vá para o seminário. Não abra um livro, não leia nada, não pense em nada. Então, você vai ter as mesmas ideias sempre. Nós estudamos porque somos desafiados pelo pensamento. E o pensamento critica a nossa realidade, e nós vamos avaliar a realidade diante da ideia e do pensamento
para ver quem é que se aproxima melhor, quem é que interpreta melhor, que ideias interpretam melhor a nossa realidade. É por isso que nós estudamos, é por isso que nós pensamos. Nós também não podemos confundir teologia com revelação. As pessoas que por acaso pensavam, e, claro, ninguém está nos vigiando, mas se por acaso viesse para detectar as nossas heresias, é preciso entender que não podemos confundir a revelação com a teologia. Revelação é aquilo que vem de Deus, pronto. Nós não temos como criticar a revelação. Nós não temos como reescrever a revelação. Agora, a teologia, nós temos como criticar a teologia. Nós temos como reescrever a teologia. Um rapaz chamado Luiz Macari, Luiz Adolfo, foi nosso aluno lá no seminário do Sequebal. Ele lembrou uma frase minha no Facebook anteontem. Eu aprendi com o professor Maurício Amazonas que a teologia deve ser escrita a lápis e com a borrachinha de lado. Porque quando você escreve a caneta e você agora dá àquela teologia a mesma importância que dá a revelação, aí a teologia se tornou um ídolo. E nós não construímos ídolos, nós construímos teologia. A teologia está sempre respondendo aos problemas dinâmicos da sociedade. Quem é fixa é a revelação. A teologia é dinâmica, deve ser dinâmica, porque o mundo é dinâmico, o mundo está mostrando os problemas e este mundo exige respostas dinâmicas. Aí vamos beber na sabedoria do velho Bart. A nossa resposta é a teologia, é teológica, e uma resposta ao mundo que está em constante evolução. Mas a nossa resposta teológica nunca, jamais poderá contrariar a revelação. Dizia o velho Bart, se você vai trabalhar um problema, e quando você termina solucionando o problema, e confronta essa teologia com a palavra de Deus, e ela está contrária à palavra de Deus, você tem que rasgar não a revelação. Você rasga a sua teologia, joga fora, e vai reelaborar novas respostas até que essas respostas estejam de acordo com a palavra de Deus. Então você pode publicar. Porque a nossa resposta tem que ser sempre uma resposta baseada, firmada na palavra de Deus. Então a teologia pública é a teologia que vem para responder aos problemas do mundo. Os problemas... A gente, por exemplo, somos um país de origem cristã, denominado cristão. Dom Robson chamava um país de pagãos batizados, né? Porque nem todo mundo que se diz cristão tem consciência do que é o ser cristão, tem consciência do que é a igreja, o sacramento, a palavra de Deus, a consciência do que seja a cruz. Então, é um país nominalmente cristão. Mas os nomes estão presentes. A gente tem rua, São Mateus, São Marcos, São João, Cristo Redentor, Salvador, São Luís do Maranhão. Nós temos muitas cidades, cidade do Espírito Santo. Né? Então, é um país que a religião está no meio da rua, no meio do povo. O Cristo Redentor, como o símbolo máximo como é que chama? Do turismo aqui no Brasil, é o Cristo Redentor. Existe um segmento social, e aí os pastores precisam estar bem preparados e bem antenados com a situação. Existe o Estado laico. Nós preconizamos e defendemos. O Estado laico, o que é isso? É um Estado no qual cabem todas as religiões. É um Estado que não se propaga como um Estado religioso, como, por exemplo, o Estado Islâmico, que é um Estado religioso, teocrático, predominante e que não admite uma outra religião. Esse é o Estado teocrático. Nós não queremos o Estado teocrático. Nós queremos um Estado laico. Nós queremos um Estado em que
todas as religiões sejam válidas, sejam reconhecidas e sejam permitidas. Este é o Estado laico. Mas o Estado laicista, que é para onde caminha a França, é onde, por exemplo, o Marrocos se firma, o Estado laicista é um Estado antirreligioso, que persegue a religião, que persegue Deus e se volta contra tudo que se chama Deus. Nós não queremos Robson, um Estado laicista. se você me permite aí, o bispo Robson, inclusive, ele dizia que quando ele fazia a defesa de que essas pessoas não deveriam ser perseguidas pelo Estado e, de certa forma, motivados pela fé cristã, e ele se referia à Igreja Católica pelo fato da sua imensa maioria e da sua força institucional, e dos protestantes, dos evangélicos, de forma geral também, porque ele dizia que o contrário também ele não aceitava, que o Estado passasse a utilizar a sua força para nos perseguir, para querer, através do ordenamento jurídico, coibir a nossa fé. Então, nesse sentido que o senhor está colocando e a gente dialogando aqui com os nossos irmãos, esse não é o caminho. O caminho da teologia pública, eu acredito plenamente, que é exatamente a construção do diálogo. E aí, eu lhe pergunto duas coisas, pastor. É claro que quando nós pregamos a palavra, nós acreditamos que o poder da palavra alcança tanto o indivíduo quanto a estrutura. Não apenas responde às questões individuais, perdoa o pecado individual do cidadão, mas provoca a estrutura pecaminosa e trabalha para se modificar essa estrutura no seu contexto social como um todo. Então, nós temos hoje uma contradição, uma ambiguidade. Nós temos um mundo cientificamente avançando, a descoberta da tecnologia é um fenômeno hoje muito grande e que parece que não sabemos mais viver sem essa ferramenta da tecnologia e todos os caminhos da ciência. Né? A engenharia genética, por exemplo, agora pouco conhecido, mas já muito difundido os temas da bioética e essa velocidade com que nós temos hoje a comunicação. Mas, em contrapartida, nós temos um indivíduo infeliz. É muito fácil constatar que as pessoas estão entediadas, que as pessoas estão estressadas. Né? E o texto que nós inicialmente lemos diz que Jesus viu aquelas pessoas e se compadeceu delas. Elas estavam como ovelhas desgarradas, sem pastor. Viu ali o sofrimento daquelas pessoas. Então, nós temos hoje muitas leis. Me parece que Habermas entendeu que, como nós não teríamos um consenso a partir de um diálogo, digamos, eu vou usar aqui a expressão étnica, não é? Então, era preciso, de fato, que o ordenamento jurídico pudesse dirimir essas questões. O direito seria, talvez, a grande ferramenta que iria dirimir essas questões para poder fazer a sociedade andar de maneira mais junta, mais coesa, não é? E, talvez, nesse sentido, a ideia do fortalecimento do Estado de Direito. Aí eu pergunto ao senhor, por exemplo, qual o papel da teologia na igreja? Vou usar aqui aquela experiência, que tipo de refinamento nós vamos dar à teologia na igreja para que a gente possa preparar a igreja, que é um dos temas que a gente precisa correr aqui para discutir, quando ele fala do pastor teólogo. Quem produz a teologia? É a igreja ou a academia? Mas a minha pergunta a você agora, Maurício, é a seguinte: como vamos trabalhar a teologia na igreja para essas pessoas que estão chegando cheias de mazelas, com muitos problemas, com muitas demandas na vida espiritual, na vida afetiva, problemas culturais, como ranços que soma-se a todos os problemas pessoais, e isso tudo vem para a igreja.
E dentro da academia, que teologia nós vamos trabalhar na academia? Que diálogo nós vamos realmente ter nesses dois espaços, né? Na igreja e na academia? Deixa eu pegar um pouquinho antes na sua reflexão. Quando você estava falando do Estado autoritário que possa se levantar contra a igreja. Isso é inaceitável. A igreja e o Estado são separados, cada qual tem a sua esfera de atuação. E o Estado deve garantir isso à igreja. Essa esfera de atuação particular, a igreja com seus dogmas, suas crenças, com seus estatutos, né? Tendo a sua arregimentação, né? Própria. Agora, outro problema que a gente tem que combater é que, durante o Império, por exemplo, a gente tinha majoritariamente a Igreja Católica Apostólica Romana e não admitia nem os cultos protestantes aqui no Brasil, não é? Muito menos as religiões de matriz africana. Então, a gente teve a luta, a chegada dos missionários, como o resultado da minha dissertação de mestrado, Calley forçando os limites da tolerância religiosa e o evangelho se afirmando até a chegada de Simon. Calley chegou em 855, Simon em 859, depois vieram os batistas, metodistas e ninguém mais segurou a igreja protestante no Brasil. Aí vem 89 a República. Agora não é mais, o país não está mais sob a égide de uma igreja particular. Agora na República cabem todas as igrejas, todos podem pregar. Não é? Contudo, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, os evangélicos começaram a tomar gosto, votar, ser votado. Nos anos 90, aqui em Pernambuco, se rolou muito a história de que haveria um partido evangélico para eleger prefeitos, governadores, senadores, deputados federais e até um presidente da República, porque a gente já estava sendo 30% da sociedade. E agora é nós. E agora nós entrando, a gente vai fechar bares, vai fechar casa de show, terreiro de macumba, espaço de candomblé, porque agora é o povo de Deus que vai estar de cima e a gente vai dar as caras. Eu disse, eu estou fora desse projeto. Porque eu não gosto de relembrar a minha história quando nós, protestantes, tínhamos os nossos cultos acabados debaixo de pedra, de tomate podre, de ovo podre, pastores presos, pastores apanhando no meio da rua. Então a gente deixou de apanhar e agora vai passar a bater nos outros. Então você está dizendo aí que a teologia pública é uma espécie de apologética, é uma defesa da fé, mas sem o aspecto da intransigência. Ela é uma construção, nós precisamos fazer do diálogo, fazer da pregação, do ensino e do serviço o caminho para alcançar as pessoas, e não usar a força estatal para querer oprimir as pessoas ou qualquer... Exatamente. Né? Exatamente. Veja, se você puder, leia aí a pergunta do Rinaldo. Rinaldo está fazendo uma pergunta aí, dizendo o seguinte: as igrejas evangélicas ocupam hoje um grande espaço na sociedade. Isso significa que a teologia também conquistou mais espaço? Ele está perguntando. Eu não vejo a teologia ocupando o mesmo espaço na proporção que a igreja ocupa o espaço. Eu não vejo. Em primeiro lugar, que a teologia é uma coisa muito séria. A teologia deveria ser melhor elaborada. Hoje, todo mundo diz que é teólogo. Por exemplo, eu conheço um menino que faz um ano de teologia e já se apresenta como teólogo. Tu e eu, Erivan, Aurivan, Rinaldo, a gente se apresenta como pastor, como estudante de teologia, como professor. Eu não teria coragem de botar lá no meu mini currículo teólogo. Eu não sou teólogo. Eu sou um estudante de teologia, eu sou um professor de teologia. Eu sou, meu Deus do céu, um aprendiz.
não é? Se eu sou teólogo, aí, que nome eu vou usar para definir Karl Barth? Se eu sou teólogo, como é que eu vou me referir ao Rubem Alves, ao Leonardo Boff, por exemplo? Você pode não concordar com esses nomes que eu falei, mas eles são teólogos por causa da sua produção, por causa da envergadura do seu pensamento, por causa da abordagem e por causa da contribuição que eles trouxeram, de fato, uma luz sobre a teologia. Nós somos discípulos, e isso já é muito bom, já é muito importante. Então a igreja não ocupa, eu não percebo a igreja ocupando o espaço público da teologia, porque a igreja ainda é muito preocupada com a produção apenas interna. Os pastores estão muito voltados apenas para a produção do consumo interno da sua paróquia, dos seus paroquianos, dos seus eclesianos, digamos assim, falar para o seu público. Tanto é que quando alguém vai falar no rádio, diz, graças a paz do Senhor, é muito bom varão estar aqui, aleluia, é um manto de bênção, fica no óleo vaso, fica na bênção. Então ele não consegue sair do evangeliquez para comunicar com o mundo fora. Então, eu não vejo isso. E quando ele vai, com a chibata na mão, é para converter todo mundo, é para fazer um apelo, já vai em cima do caminhão com o microfone, pregando e fazendo apelo, apenas com um objetivo conversionista, com um aspecto proselitista. A igreja tem o seu aspecto proselitista. Se acabar o proselitismo, a igreja acaba também. Se a gente acabar com a pregação e não fizer o convite para que as pessoas ingressem nas nossas fileiras evangélicas, a igreja se acaba. A igreja é de pregação e proselitismo. Agora, fazer apenas isso, não saber dialogar com uma agenda colocada publicamente, não saber dialogar com uma agenda colocada sobre música, cinema, literatura, poesia, culinária, a gente não sabe nada disso. Então, que ponto de vista, que opinião a gente teria para dar na contribuição nesses temas? Deixa eu lembrar uma coisa aqui que talvez você tenha escutado algumas vezes do Dom Robson. Eu ouvi uma vez ele dizendo, e achei interessante, que nós temos um grande desafio de recuperar a cultura que, de certa forma, foi demonizada. A gente, ao chegar na igreja, nós éramos discipulados pela teologia do não pode. Olha, você agora não pode mais andar de calção, tem que andar só de calça comprida. Você jogava bola, agora não pode mais. Você tomava banho de mar, não pode mais. Então, não podia. E isso desembocava, por exemplo, na demonização da cultura e até do estudo. Porque nós fomos ensinados que a letra mata. E nunca ficou muito claro, por exemplo, o que é que significava isso. O que é a letra mata. Então, de certa forma, nós estávamos legitimando a ignorância, o que ainda tem muito, e discriminando uma pessoa que resolvia estudar, que resolvia se preparar. E hoje nós estamos, Maurício, sentindo a necessidade de compreensão por parte de uma enorme quantidade dos jovens que estão na igreja, que são advogados, que são médicos, que são engenheiros, que eles entendam que a vocação é graça de Deus e que o mandato cultural, como dizia Calvino, é para ser desenvolvido na sociedade e pode essas profissões serem utilizadas para isso, não é? Então, o grande problema é que muitos dos nossos jovens se depararam com a universidade, de certa forma, completamente secularizada, aonde nós deveríamos ter uma enorme quantidade de professores que têm a capacidade de fazer a discussão, como, por exemplo, nós colocamos aqui agora há pouco, entendermos a importância do Estado de Direito, do Estado democrático de direito, e entender que a lei não é para me esmagar o outro, não é? É para regular comportamentos.
é para determinar condutas e, naturalmente, para descrever a sanção por parte da quebra dessa conduta exigida pela própria lei. Então, o que acontece? Eu volto àquele questionamento nosso, dizendo isso a você. Qual é o grande desafio, por exemplo, hoje, da produção da teologia nesse aspecto acadêmico? Schleiermacher me parece que ele deixa o pastorado e vai para a Universidade de Berlim, e aquela ideia de Schleiermacher em sistematizar a teologia, me parece que ainda hoje muito trabalha, não é? Trabalhamos basicamente aquele caminho da teologia. Bom, você tem perguntas demais. A sua reflexão é muito ampla, né? E a gente não teria o tempo suficiente para Vou precisar de abordar outras lives. Teologia. Por exemplo, Dom Robson dizia o seguinte: a igreja demonizou a cultura e a ciência. A gente só manda jovens para o seminário estudar teologia. Os pastores nossos só estudam teologia. E as matérias e os cursos correlatos para interpretar a Bíblia. A gente não estuda ciência política, não estuda filosofia, não estuda história, não estuda economia, não estuda direito. Aí a gente não participava dos concursos, porque a gente não tinha a condição mínima para participar de um concurso. Um juiz, um promotor, não é? Para ocupar os cargos públicos. Aí depois a gente começa a achar ruim, porque as pessoas que estão ocupando os cargos públicos não têm a formação cristã, não têm a cosmovisão cristã, e quando pega uma pendenga que a gente é parte, a decisão é contra nós. Por quê? Porque ele não entende a nossa linguagem, ele não entende a nossa cabeça. Né? Aí Dom Robson dizia, nós temos que ter cristãos como Lutero e Calvino, que eles estejam entendendo que a vocação pública, a vocação para a política é uma vocação tão santa quanto a vocação sacerdotal, por exemplo. A vocação para a ciência, a vocação para o mundo das artes é uma vocação tão santa quanto a vocação pastoral e sacerdotal. Porém, nós criamos uma esfera na igreja que não tem nenhum ponto de contato com a cultura, porque isso é pecado. Se está no mundo, é pecado. Se é pecado, eu tenho que abominar. Ora, não é exatamente isso. A teologia dialoga com a cultura. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós temos que conhecer o mundo e identificar o mal. É por isso que São Paulo disse, examinar todas as coisas, e retende o bem. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, então eu preciso conhecer o mundo. Se eu não conheço o mundo, eu não sei como pregar para ele. É por isso que a gente tem tanta dificuldade na produção da teologia pública. E nós precisamos trabalhar a formação das nossas comunidades, pastor. Com essa consciência, né? Eu volto, por exemplo, à sua fala inicial, quando estava falando que a teologia pública precisa dialogar com todos esses setores. O que dizer, por exemplo, aí você citou a questão ética, né? O extermínio de grupos étnicos, tanto indígenas quanto africanos, a fertilização de solos com agrotóxicos, né? A mutação genética dos nossos alimentos. Será que a teologia não tem nada a dizer a isso? Teologia não tem nada a ver com desmatamento. Nós estudamos, por exemplo, no grupo, já foram tantas discussões, aquela ideia de que o verde é mato e que a gente tem que destruir o mato. Na verdade, estavam levando o melhor da nossa madeira, estavam levando o melhor do nosso subsolo, né? Então, extraindo as nossas riquezas naturais e dizendo que a mata não presta. Então, a teologia pública, ela é a construção desse diálogo para mostrar que o jardim que Deus nos deu para sermos mordomos, ele pode perfeitamente ser recuperado quando a gente não perder essa interlocução.
né, quando a gente não for apenas um conglomerado de pessoas tratando de assuntos de forma esotérica, digamos assim, tentando arrumar soluções mágicas para o sofrimento das pessoas real e excluídos, por exemplo, de conhecer, inclusive, a revelação. Como o senhor colocou no início aí, a palavra, né? Muito pouco de nós podemos usar a expressão do profeta, o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, eu acredito que a teologia pública ela quer construir exatamente essa ponte. Não é errado, por exemplo, a gente usar a expressão da TMI, da Teologia da Missão Integral, o evangelho todo para o homem todo, pastor. E para todos os homens. Está conosco nessa live, eu acredito que está aqui ainda, um colega que eu conheci na Universidade Rural. Ele mora na Bahia. Ricardo Deiró. Se estiver aí, Ricardo, se continuar aí, dá um ok. A gente estudou na Universidade Rural. Ele se formou, acho que é veterinário. Na Universidade Rural, a gente tinha todos os segmentos. Tinha gente que trabalhava com pesca de camarão, de peixe, de lagosta, de bacalhau, cuidava de cachorro, de cavalo, de elefante, não é? E, quer dizer, todos os meus colegas, eu morei na casa do estudante, era um negócio maravilhoso quando a gente sentava lá de noite para conversar, todos os conhecimentos, toda a ciência. Aí tinha da botânica, da genética, da biologia, e todos estavam lá preocupados, claro, formar-se, ganhar o seu dinheirinho, ter sua mulher, seus filhos, cuidar da sua casa, mas todos preocupados com o nosso mundo. Então a universidade estava produzindo conhecimento para o tratamento dos animais, para pescar e fazer produção de peixes e de camarões, mas também mandando para o sertão para criar bodes, carneiros, né? Melhorar não é verdade? A caprinocultura. E outros para cuidar mesmo da agricultura. A teologia tem algo a dizer a isso? Tem. Tem, porque a teologia, se Deus é o criador de todas as coisas, Ele nos coloca no mundo para cuidar do mundo, para interpretar o mundo e para embelezar o mundo, a teologia tem algo a dizer. Então, sobre a estética, sobre a arquitetura, sobre a música, sobre a filosofia e história, ela tem algo a dizer em todos os aspectos. E, por exemplo, você estudou direito. Você sabe que tem uma cadeira lá chamada hermenêutica. Onde foi que nasceu a hermenêutica? Nos seminários. Nasceu na teologia. Então, a hermenêutica hoje está presente em todos os cursos, principalmente nos cursos de direito e filosofia, que é a cadeira que ensina a interpretar, ensina a ler. Isso é importante? Parece que sim. Então, a teologia tem a dizer em todos os aspectos da vida, em todos os aspectos da ciência. Ela entra e ela tem algo muito profundo, muito proveitoso a contribuir. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte: o teólogo está construindo as pontes, isso que você falou aí, está construindo a ponte entre a revelação e o conhecimento, está construindo a ponte entre a revelação e a ciência. São coisas distintas, ciência e revelação. Mas elas não são obtusas. A ciência e a revelação estão aí. A revelação deu o mundo. A revelação fez com que nós conhecêssemos o mundo. E a ciência vem para interpretar e explicar o mundo. Então, elas não são obtusas. Não é? Vão voltando aí, irmãos. Eu já ia comunicar aos irmãos. O Instagram tem isso, né? Quando ele completa o tempo dele, imediatamente ele encerra
a transmissão, mas os irmãos estão voltando. Eu vou esperar o pastor Maurício voltar também aí para a gente continuar e concluir a nossa live, né? Graças a Deus que os irmãos estão voltando, que bom, né? Rafael tá dizendo aí teologia de primeira. Que bom, Rafa, que você tá voltando aí, a turma, né? O Instagram faz isso com a gente. Terminou. É verdade, pastor Felipe, 1 hora a live acaba. E eu já ia avisar aqui os irmãos, não deu tempo, ela já foi acabando. Mas vocês estão voltando, estou esperando o Maurício voltar para a gente seguir e poder então concluir. Sim, o livro, o Rafael está perguntando, o livro é O Pastor como Teólogo Público, Rafael. O Pastor como Teólogo Público. Aí, Maurício, pede aí faz a solicitação aí, Maurício, para entrar. Maurício, cadê você, Maurício? Cadê o reverendo Maurício? Eu fiz aqui, Felipe, o convite aqui para ele entrar. E Maurício recusou. Como é que tu recusou, Maurício? Entra. Evangelista João Francisco, um abraço. Daqui a pouco a gente volta. Maurício está já voltando aí. Oi, Maurício. Faz a solicitação aí, Maurício, para me te aceitar de volta aqui. Para a gente continuar o diálogo. Quando dá 1 hora o Instagram encerra, não é? Obrigado, Dara. Deus abençoe, querida. É um prazer tê-la aí conosco, acompanhando esse debate, esse diálogo. Deus abençoe. Robson está dizendo que o assunto é muito bom, vamos fazer uma vigília. Daqui a pouco a gente vai. Olha aí, Maurício. Cadê você, Maurício? Estou mandando um convite para você, aceite aí. Oi? Cadê tu, Maurício? Estou ouvindo tua voz e não estou vendo teu rosto. A imagem aqui está congelada, eu vou fechar aqui. Vamos começar de novo então. Mas vou fechar a minha imagem. Cadê tu, Maurício? E agora? Cadê tu? Rapaz, essa imagem tá... Manuel Bernardino Filho já está ali lhe aguardando e você não aparece, rapaz. Já apareci, rapaz. O homem já está aí na live e você não bota a cara. Cadê seu rosto? Bote a cara aí. Pastor Flávio Valadares está dizendo, chama novamente. Já mandei o convite, pastor. Aceite aí. Cadê tu? Maurício está tendo uma dificuldadezinha, irmãos, aí para entrar, mas eu acredito que ele vai conseguir. A gente vai concluir. É verdade, daqui a pouco volta. O Carlos Evangelista, meu amigo, está dizendo aí que é uma reflexão de maior relevância. Amém, Carlos. Live rádio, né, Felipe? Olha aí, Maurício. Olha o reverendo Bernardino aí perguntando, cadê o Maurício?
Cadê o Maurício? Enviei, Maurício. Tá faltando só teu rosto aí, ó. Faz o seguinte. João Francisco está dizendo, eu acho que foi arrebatado. Manda o convite que eu vou ficar aguardando aqui. Manda o convite. Você não estou conseguindo visualizar seu rosto. Já mandei aí para você. Está dizendo aqui que está conectando. Olha aí, Maurício. E aí? Ouvindo sua voz e não estou vendo você. O que está acontecendo aí? Eu não sei o que é isso, não. Estou te ouvindo. Está todo mundo lhe ouvindo. Pois é. Deixa eu ver o problema seu, se eu consigo resolver isso aqui. Eu aceito e a minha imagem fica congelada aqui, bicho. Eu acho que deve ser algum problema na tua internet. Está conectando aqui, está dizendo que está conectando. Então, vamos fazer o seguinte, você vai falando aí. Vai falando até tua imagem aparecer. Bernardinho está querendo me ouvir aí, tá? Cadê Maurício? Cadê Maurício? Então, siga no seu raciocínio aí. Eu acho que daqui a pouco tua imagem vai aparecer. Tá ok. Pronto. Faz a pergunta aí. Faz a pergunta que eu estou contrariado aqui com essa. Pronto, a ideia, nós a gente estava conversando sobre o ambiente de produção da teologia. Quem é que produz a teologia? Né? Vamos usar essa expressão. É a igreja ou a academia? Maurício, saiu, irmãos. Tá complicado aí. Cadê o homem? Deixa eu achar. Cadê o Maurício? Agora eu não encontro mais nem o Maurício. Agora. Agora. Aleluia. Pelo amor de Deus. Coisa boa. Coisa boa. Quem produz a teologia? Quem produz a teologia? Olha, a teologia é produzida pelo teólogo, evidentemente. Nós temos o teólogo eclesiástico, nós temos o teólogo acadêmico. Eu acho que nós temos essas duas dimensões da teologia. Evidentemente que o teólogo acadêmico, ele vai produzir uma teologia do modo mais intelectual.
seguindo as normas rígidas da ciência. É uma teologia que é submetida ao rigor científico, avaliação dos mestres e doutores, avaliação da academia, avaliação das revistas que publicam os artigos científicos da teologia. Então, esse é um nível do refinamento da produção teológica que nós temos na academia. E essa academia pode ser tanto a universidade, os seminários, todos a escola de formação de pensamento onde esteja produzindo a teologia. E nós temos a teologia do consumo eclesiástico, que é aquela teologia feita nas lições de escola dominical, a teologia feita nos livros de sermões, a teologia feita para os sermões dominicais. Então, o teólogo é alguém que está sempre interpretando a revelação ao nível da compreensão dos seus ouvintes. Se você está numa comunidade eclesiástica, a compreensão é a compreensão dos irmãos da fé, dos irmãos que caminham com você, que tem aquele nível de leitura, aquele nível de compreensão. Você deve avaliar esse nível de compreensão para expor a sua teologia. E se você estiver numa universidade, portanto, o nível de compreensão é um pouco mais elevado, também mais exigente. O teólogo é o mesmo. Agora, o ambiente onde ele produz a teologia é diferente e a sua linguagem deve ser adequada para comunicar a intenção e o propósito da sua teologia. Pastor Helder está fazendo uma pergunta. Eu faça de novo, pastor. Escreva aí para a gente. Pastor Helder, eu creio, congregacional, nosso congregacional aí. Pastor em Campina Grande, meu amigo Helder César. Helder, faça aí a pergunta de novo para o Maurício responder. Maurício, quando eu perguntei, por exemplo, a ideia da produção teológica na igreja, que é uma das coisas que, na nossa discussão agora, a gente está estudando isso. A igreja tem que ser um ambiente que produz teologia. Nós precisamos levar o nosso povo a entender que a igreja tem esse enorme desafio, não é? De dialogar com a sociedade nos mais diversos segmentos. Você acabou, por exemplo, de falar desse aspecto da produção teológica nesse contexto acadêmico. Precisa fazer uso desses critérios rigorosos do saber científico para construir essa ponte de diálogo com esse setor específico nos mais diversos e relevantes temas da humanidade, né, na atualidade. Dentro da igreja, eu acredito que a gente precisa nutrir a consciência de que nós temos o desafio de aquilo que você citou, né, dando exemplo no curso de Direito, a hermenêutica jurídica, ela é hoje uma coisa, ela é uma disciplina fundamental no curso de Direito. Você precisa estudar o contexto. Como é que nós vamos, por exemplo, construir, como é que nós vamos desenvolver a capacidade de uma produção teológica se nós não somos capazes de fazermos a leitura do contexto em que nós estamos vivendo? E o Jorge Barro, no livro dele, Pastor Urbano, que é um livro bom, né? Eu acho que está dentro desse contexto, tanto da TNI, Teologia da Missão Integral, quanto da teologia pública. O Jorge escreve muito bem, não é? Ele diz que o pastor tem que ser um intérprete da alma urbana. Ele precisa ser capaz de conhecer a alma do homem contemporâneo e estar atento aos processos culturais e sociais, sobretudo nessa velocidade com que as coisas mudam, e ele ser um hermeneuta, ele ser capaz de interpretar isso. Não é? Então, eu acho que na igreja nós precisamos fazer essa leitura, precisamos entender que o desafio nosso é pregar, né? Pregar, o querigma tem que ser executado. Logicamente, o testemunho é indiscutível, que um cristão tem que testemunhar e tem que viver aquilo que ele prega, aquilo que ele acredita, aquilo que são os seus valores, mas ele tem que pregar.
A igreja tem que pregar, a igreja tem que desenvolver a pregação, a igreja tem que ter o compromisso. Na citação que você faz daqueles 3 tipos de espiritualidade, o terceiro é a espiritualidade engajada, né? Desculpa, irmãos. A igreja, ela precisa assumir esse compromisso com a missão, não é? E ela precisa fazer isso com compaixão. Jesus teve compaixão das pessoas que, segundo ele, estavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E ela precisa aprender. Jesus virou-se para os discípulos, conversou com os discípulos. Ele sempre dava o melhor do seu tempo aos discípulos. E eu lembro muito do Bispo Robson, né? A gente teve muita oportunidade, a gente conversando essa semana. Eu lembrei que ele fazia muitos intervalos bíblicos conosco na época do curso de filosofia e tinha um tempo muito grande. Eu já comecei a ouvi-lo no Colégio 2001. Ele tinha um grupo, mais ou menos como a gente, o grupo nosso do Conversa. Ele tinha um grupo de vários pastores e nos sábados ele se reunia lá no colégio e eu sempre participava para me ouvi-lo. Eu queria sempre ouvi-lo. Foi quando, pela primeira vez, eu ouvi falar sobre nova ordem mundial, sobre a ideia de que hoje a colonização não seria mais geográfica, mais econômica, cultural, e que a igreja precisava estar atenta a esses processos. Eu ouvi o Robson falando isso há quase 30 anos atrás. E hoje nós estamos vivendo essa realidade, né? Então, naquele tempo, ele já alertava, eu aprendi com ele o significado da palavra elite. Ele colocou muito bem, disse, olha, nós não podemos pensar essa palavra no aspecto pejorativo. Elite é uma palavra francesa que significa o melhor. Então, a gente precisa identificar pelos dons a vocação do nosso povo e preparar uma elite na igreja. E era isso que ele dizia, nós temos que armar um time para a sociedade, de bons profissionais para todas as áreas, de bons ministros, de excelentes expositores do texto sagrado. E como isso é atual, aquela fala do Bispo Robson, e nós precisamos fazer isso hoje, né? Então, aí está o desafio da igreja, de preparar uma nova geração, de termos aí um grupo de pessoas preparadas para esse desafio e adentrar a essa seara acadêmica, digamos assim, para abrir diálogo com a nossa geração, né? Eu não sei se o Helder... Helder fez a pergunta aí. Por que a teologia foi se afastando do dia a dia, né? Porque a teologia foi se afastando do dia a dia das pessoas. E como fazer esse caminho de volta? Olha, a teologia se afasta das pessoas quando aquilo que ela tem a dizer não interessa às pessoas. Por exemplo, uma certa feita, alguém colocou lá na igreja, colocou uma faixa bem grande assim. Colocou uma faixa bem grande assim. Cristo é a resposta. Aí passou um estudante universitário e escreveu. Qual é a pergunta? Cristo é a resposta, dizia a igreja. Numa série de sermões. Cristo é a resposta. Campanha, Cristo é a resposta. E aí alguém escreveu. E qual é a pergunta? A teologia deixa de ser relevante, não está respondendo as perguntas que as pessoas fazem. Quando a teologia começa a falar dela diante do espelho, ela perde a sua relevância. John Stott já tinha lançado um livro há muito tempo, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. O teólogo é alguém que conhece, o teólogo tem que ser poliglota. O teólogo precisa ouvir a voz do povo e entender a fala do povo. Essa é a sua primeira compreensão. E do outro lado, o teólogo precisa compreender a voz de Deus, a voz da Escritura, a voz da revelação. Ele, de posse dessas duas vozes, dessas duas falas, ele vai fazer o encontro da fala de Deus com a necessidade do povo, da pergunta do povo com a resposta de Deus. O teólogo, então, é o mediador. Vai fazer o encontro dessas duas falas.
Portanto, teólogos... Agora, essa fala tem um nível de exigência na comunidade eclesiástica, a igreja. Essa fala tem um nível de exigência na comunidade acadêmica, a universidade. E essa fala tem um nível de penetração que vai precisar também ser mediada pelo teólogo na sociedade, que é no meio público. Então, o teólogo terá sempre que compreender as linguagens. A linguagem da revelação, a linguagem do mundo, as perguntas que são colocadas pela cultura, pela filosofia. Aí a gente volta a trabalhar Paul Tillich, né? Para compreender essas fronteiras. E o teólogo é alguém que se coloca lá, construindo as pontes e compreendendo as perguntas e as respostas. Quando isso acontecer, Helder, eu acho que, então, a teologia vai reencontrar o seu caminho, a sua importância em conversar com o povo. Enquanto a gente estiver dando respostas a perguntas que ninguém fez, a nossa teologia não será uma referência, não terá importância. Quando a gente estiver preparando jovens para que entrem na universidade e compreendam o que é história, o que são as teorias científicas, então os nossos jovens entrarão lá crentes e sairão crentes. Entrarão com a fé, aprofundarão a sua fé, robustecerão a sua fé e sairão homens e mulheres melhores para servir a nossa sociedade. Enquanto a gente vai preparando guetos, preparando gente com medo de se expor ao mundo, nós não seremos honestos como pastores e como teólogos. Porque nós não preparamos pessoas para a igreja, nós preparamos as pessoas para o mundo. Nós preparamos as pessoas para enfrentar o mundo, para viver neste mundo, onde a gente compra, a gente bebe, a gente dorme, a gente negocia. É para o mundo. A igreja não prepara para as quatro paredes. A igreja não prepara para si. Prepara para o mundo. Cristo passou 3 anos trabalhando com os seus santos apóstolos e não os levou para o céu, não jogou eles no mundo. A gente quer criar cascas e redomas, quer criar bolhas onde as pessoas fiquem protegidas. Mas não, nós estamos trabalhando para expor. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É isso que a igreja e que a teologia tem que se responsabilizar. O mundo é cruel e o mundo pode engolir aqueles que não conhecem os seus ardis. Por isso que a teologia, a igreja, o pastor teólogo, o teólogo pastor, sim, deve preparar a sua membresia, a sua igreja, enfim, para o mundo. Né? E compreender este mundo, e ter uma palavra relevante também para o mundo, diante de uma pandemia, diante da morte, diante da dor, do desemprego. Agora, as pessoas estão dizendo, ou emprego, ou a morte. É só isso que a gente tem para oferecer? O governo chega e diz, olha, eu só tenho para oferecer para vocês a Covid ou a manutenção do emprego. Escolha. Se você sair, você morre. E se você ficar em casa, você morre de fome. Aí a gente pergunta, meu amigo, nós sustentamos este país durante 500 anos com o nosso trabalho, com o nosso suor. 500 anos. Agora esse país não pode sustentar a gente em casa 2 vezes, que ele vai quebrar. Se pagar o salário de R$600 para as pessoas, o país vai quebrar. Que conversa é essa? A teologia tem algo a dizer, sim. Ela entra na economia, ela entra na produção, ela entra no cuidado com as vidas e com as pessoas. Sim. Nós não temos que ter apenas esses 2 caminhos. Ou sai para trabalhar e morrer de Covid, ou fica em casa e morre de fome. E aí, o papel, por exemplo, do pastor, no momento desse, é de terapeuta, né? Eu tenho hoje mesmo, eu ouvi, você acompanhou comigo um momento de oração, em que eu Sim. estava recebendo mensagem de irmãos deprimidos, arrasados, por conta de toda esse cruzamento de informações que não forma uma consciência real sobre o que nós estamos vivendo, né? Sim. Estamos na ambiência desses conflitos da área de saúde, o conflito político, o conflito econômico, e o povo acaba se tornando a grande vítima de toda essa
essa discussão. O Felipe Benevides... O povo está como ovelhas que não têm pastor. É verdade. Ovelhas que não têm pastor. Felipe Benevides é pastor batista lá com o pastor Joel, na primeira igreja batista do Recife. E ele está perguntando a gente aí sobre o que esperar do futuro da igreja no ambiente virtual, onde a paróquia é o mundo, ele está citando Wesley aí, não é? E o que não podemos falar. Como é que nós vamos trabalhar a ideia da tecnologia e esse ambiente virtual em que a igreja vive, pastor? Ao que parece, a ciência e a tecnologia são caminhos sem volta. Não adianta a gente ficar brigando contra a tecnologia. Não adianta a gente ficar brigando contra a ciência. Não adianta a gente ficar querendo tapar o sol com a peneira, construir uma sociedade anticientífica, obscurantista, anti-história, negar os fatos históricos, negar o Holocausto, negar a escravidão no Brasil. Queremos inverter os polos, aquilo que era mal se tornou bom, e o que era mal, o que era bom se tornou mal, e mal se tornou bem. Não adianta. Nós não vamos conseguir êxito querendo brigar contra a ciência, contra os números e contra a tecnologia, contra a evolução tecnológica. Eu acho que é o Carlos, evangelista, está perguntando aí se existe uma confusão entre a teologia da missão integral e a teologia pública. Alguém acaba... Não existe confusão. Elas são papéis diferentes. A teologia da missão integral é uma teologia que é da missão da própria igreja. Ela cuida de pregar o evangelho todo o conselho de Deus, para o homem todo, para o ser humano todo, para todos os seres humanos em todos os lugares. Ela cuida de, não apenas, a teologia da missão integral, ela não cuida somente de preparar o sujeito para que ele, quando morrer, vá para o céu. Aí a pergunta é, enquanto eu não morro, vou fazer o que neste mundo? Enquanto o céu não vem, eu vou me ocupar de quê? A igreja diz, olha, você trabalha, dá o dízimo, vem para a igreja todo domingo, vem aos cultos de oração, e você dá o dízimo e volta para casa e cuida da sua mulher e dos seus filhos. Sim, fazer o quê? Vai fazer só isso. E você, então, sendo uma pessoa boa, trabalhando bem os conceitos éticos de cidadania, de cristianismo, você vai morar no céu quando morrer. Não se desvie, não faça isso, não faça aquilo, porque senão você vai para o inferno. Então, essa é a teologia da missão integral, vem para dizer que nós cuidamos da pessoa toda. Nós cuidamos do meio ambiente, nós cuidamos da teologia, cuidamos da ecologia, cuidamos da economia. Então, a teologia da missão integral, ela tem a ver com o todo. Por isso, o nome dela é integral, porque ela é holística. Não é? Então, essa teologia é uma teologia benéfica para a igreja, porque ela vai se preocupar com as questões todas da vida, com todas as questões da vida, e não apenas com as questões da alma. As questões da alma já estão garantidas por Jesus Cristo, que já morreu pelos nossos pecados, já nos perdoou e já preparou para nós as mansões celestiais. Ponto. Mas enquanto o céu não vem, a igreja não tem que se preocupar com o que Jesus disse, dá-lhes de comer vós mesmos. A igreja não tem que se preocupar com vestir um nu, visitar o prisioneiro, cuidar dos órfãos e doentes, das viúvas. Parece que sim. Então, a teologia da missão integral tem a ver com essa totalidade da vida que Jesus disse que todos tenham vida. A teologia pública tem a ver mais com o espaço, notadamente com a teológica e com a teologia que dá uma publicidade, que dá uma visibilidade maior para que essa teologia que a gente produz esteja contribuindo no aspecto político, no aspecto científico, no aspecto acadêmico. Ela é, portanto, mais ampla. A teologia pública é considerada mais neutra, não é?
porque ela seria menos, o que a gente chama, menos proselitista. Ela não tem a ver com o proselitismo. Ela não vai para converter. Ela vai para contribuir com a solução do problema. O desmatamento da Amazônia, a poluição dos rios. O que é que a teologia tem a dizer? Então, ela tem um projeto, ela tem uma proposta e ela vai se colocar ao mesmo tempo que a economia coloca a sua proposta, que o historiador coloca a sua proposta e que o ecologista, economista, ecologista e o político coloca a sua proposta. O teólogo vai falar também do seu ponto de vista. Ele está para falar do seu lugar de teólogo e dar a sua contribuição na conformação do todo. Então, a teologia da missão integral tem o seu valor, tem a sua importância, e a teologia pública, portanto, ela cuida de uma esfera maior, digamos assim, e mais eu acho que, se não vou querer já inventar a roda de novo. A teologia pública tem a ver com a vida acadêmica, com a vida política, né, para fora da igreja, né, de uma forma mais sistematizada e tendo uma maior ambientação, eu diria assim. Não sei se estou fazendo entender, eu estou mais enrolado do que a pergunta. Tá, pastor, nós já passamos aqui de uma hora, eu vou agradecendo aqui aos nossos amigos. Esse é um assunto que a gente precisa de outra live e encontrar uma tecnologia que a gente possa colocar pelo menos mais uns 2 debatedores aí, não é? Colocar aí um Aurivan, um Rinaldo, fazer o quarteto e mais outros colegas. Mas eu acho que quando o pastor Helder pergunta, por exemplo, como fazer o caminho de volta para a teologia estar mais acessível, para as pessoas compreenderem mais essa realidade de Deus, o pastor Felipe Benevides está dizendo que nós entendemos, está dizendo que entendeu aí sua reflexão. Obrigado. Eu acho que a teologia pública está propondo exatamente isso, né? A irrelevância do pastor, muitas vezes, da igreja, é muitas vezes notado pela dificuldade de uma grande maioria não participar da vida pública. E quando a gente está falando disso, nós não estamos falando de política partidária, nós estamos falando da vida. Né? Precisa entender isso. Ninguém está falando aqui de política partidária. Nós estamos falando da vida, nós estamos falando da existência como um todo. Poderíamos voltar à ideia do homem grego lá, né? a ideia da polis, da formação da cidade. A igreja precisa participar da vida cultural e precisa participar da vida da cidade e, naturalmente, participa da vida do cidadão, da vida dos indivíduos. Né? Então, é assim que a igreja se expressa, é assim que nós plantamos a cultura do reino de Deus. Nós não abrimos mão, por exemplo, dos valores sagrados, do conteúdo necessário, da revelação divina. Né? Nós precisamos construir isso. E aí eu vou citar aqui, porque eu sei que o senhor gosta muito de Barth, mas fico até com medo se nosso querido doutor Bernardino estiver ainda aí, porque é doutor em Barth, não é? Eu acho bonita a expressão de Barth quando ele diz que a palavra de Deus é o conjunto da automanifestação divina. E isso é uma função hoje dos hermeneutas, compreenderem essa automanifestação soberana de Deus, construir uma linguagem acessível a esses segmentos, né, ou própria de cada segmento, uma teologia que nós possamos dialogar com o senso comum, com as pessoas que não têm a cultura formal, que não estão num templo, fazendo parte da nossa comunidade de fé, mas querem tratar sobre Deus, precisam de Deus, têm necessidade de Deus. Nós precisamos saber dialogar com essas pessoas, nós precisamos saber dialogar com a igreja, com o nosso povo, com a nossa juventude, com os nossos anciãos, com os nossos adultos, com nossas mulheres, com nossos homens, com os nossos filhos. Nós precisamos saber dialogar e construir na igreja, eu acredito, que a consciência do Missio Dei, da missão de Deus. Nós fomos resgatados de onde, para quê? Não é? E esse desafio do diálogo acadêmico,
a teologia está presente nesse contexto para discutir racionalmente as conquistas humanas, as descobertas humanas, a produção científica nas suas mais diversas áreas. Né? E a gente está como guardiões. Eu acho bonito, o senhor tem na paróquia um guardião, não é? A ideia do guardião anglicano lá. Eu acho que a teologia ela é exatamente isso, pastor. Ela é uma guardiã desse desenvolvimento, dessas mutações, né, que a sociedade moderna enfrenta. Então, eu acho que é mais ou menos isso e que nos esforçamos para dar uma contribuição aos nossos ouvintes aí, compreendendo um pouco sobre a teologia pública. Eu queria agradecer a você pelo carinho e atenção, os pastores colegas, minha família, meu irmão agora apareceu aí, Manuel Batista. Agradecer a todos pelos que entraram, que saíram, que voltaram. Dizer que a teologia estará viva e atuante durante muito tempo. Enquanto houver necessidade de explicar o mundo, de explicar a palavra de Deus, enquanto houver a necessidade de trazer uma resposta de esperança para um mundo em desencanto, o teólogo terá algo a dizer, terá algo a contribuir, porque ele faz a sua reflexão a partir de Deus. Então, nós sabemos que, por exemplo, as grandes universidades hoje no mundo surgiram a partir das igrejas, a partir tanto do mundo protestante quanto do mundo católico. As grandes universidades preocupadas com os saberes, com o letramento, com a arte, com a cultura. Então, esse negócio de que a religião tem que ser vivida no espaço privado, no espaço oculto, isso não faz parte do cristianismo. O cristianismo quer publicidade, o cristianismo quer estar nas ruas, em contato com as pessoas. E somente assim, é somente através da vida que ele se afirma, que ele tem uma razão de ser. Então, eu queria dizer e agradecer a vocês, principalmente a você, que abre esse espaço na sua sala, para a gente debater este tema. Eu espero que tenha gerado outras perguntas, tenha incomodado com outros questionamentos, porque é disso que vive a teologia, seja ela no espaço da igreja, seja ela no espaço da sociedade, seja ela no espaço da academia. Nós temos algo a dizer, nós temos algo a contribuir e nós esperamos que esse algo seja relevante. E precisamos, então, aprender as linguagens para que possamos comunicar cada vez melhor e façamos nos entender e possamos cumprir a nossa vocação e o nosso papel, para a glória de Deus. Aurivan está dando os parabéns aí, parabéns, meus amigos. Aqui tem outro irmão, Estevão, eu acho que é, Marte, né? Parabéns pela é a paróquia de Santo Estevão, lá no... Santo Estevão. Parabéns pela conversa. No Paraná. No Paraná. Erivan e Maurício. O Helder está aí se comunicando com o Aurivan, que é alvirrubro. Um abraço. Né? E a todos os queridos irmãos. Então, Maurício, eu quero te agradecer. Tem outro pastor conosco aí falando, que é o Ivaldo Salles, tá vendo? Salles. A teologia dialoga com as demais ciências. Ivaldo Salles, pastor nosso. Ivaldo Salles está dizendo que a teologia é uma necessidade da vida humana, sem ela o mundo se perde. Verdade. Exatamente. Aurivan está mandando um grande abraço aí para o Helder. Aí. Aurivan é excepcional, só tem esse problema de ser alvirrubro, né? Não tem problema. Maurício. Mas Jesus ama ele também. Muito bom, Maurício, conversar contigo. O pastor Carlos Evangelista está mandando um abraço. Obrigado, Carlinhos. Deus te abençoe, meu filho. Isso é bom, rapaz, que a gente fica vendo o povo, não dá vontade de sair, não é? Um abraço, Maurício, para você, muito grande. Espero que a gente tenha contribuído aí com os nossos irmãos que alternaram participando conosco.
Você está mais jovem, eu estou vendo que a quarentena está lhe fazendo bem, você está bem mais jovem, né? Ia deixar a barba fechada em homenagem a você, mas eu não tive Eu só coragem vou de deixar a tirar no barba. fim da quarentena agora, só vou tirar no fim da quarentena. Um abraço grande para você, meu amado, um beijo no teu coração, Abraço, Deus querido. abençoe, e até Muito a obrigado. Teologia Pública 2, se Deus quiser. Rafael está aí o tempo todo. Rafael é meu seminarista e está aqui na live o tempo todo. Tá Abraço. aí o tempo todo. Rafael está aí. Morestino Elias também, é pastor da Carismática, estava aqui também com a gente. Aurivan agora quer falar de futebol do Agora ele nada. está dizendo que o esporte está falido, né? E o Náutico é muito rico, só tem rico. Tá bom, então. O Robson, meu querido Robson, meu amigo, meu irmão, está dizendo aí boa noite, que noite abençoada, não é? Então, esse negócio de time entrando aí já vai complicar. Everaldo, Pai do Senhor, Jesus Cristo, Pastor Evandro, Pastor Maurício. O Manuel Bernardino, mandando um abraço. Bernardino. Grande abraço aí para o nosso querido Bernardino. E passando esse momento, nós vamos trazê-lo de volta aqui para estar conosco, para a gente beber um pouco da sua sapiência. Se Deus quiser. Grande abraço. Obrigado. Um abraço a todos os irmãos e até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus. Boa noite. Tchau.